Olá, pessoal. Eu sou Maurício Filipon, né? Nós estamos aqui com o primeiro episódio do Filipod, tá? Que é um podcast aí que vai ser orientado à tecnologia, mas vai girar com diversos assuntos aí, né? E é onde nós vamos ter bastante convidados interessantes, tá? A gente está em parceria aí com o Câmera 4, estamos agora no estúdio do Câmera 4 e com o meu convidado aqui, que é o Fernando Viegas, né? Tem sido aí o meu mentor aí na parte ali de podcasts, na parte ali, né, de expressão, enfim, a gente se conhece há pouco tempo, mas tem né, já criado uma boa parceria, né? Eu tive agora 2 semanas aí como convidado no podcast dele e agora ele está aqui, né, me dando a honra de ser o primeiro convidado, vai me auxiliar aqui, vai me ajudar também a conduzir um pouco aqui nas temáticas aqui que a gente vai tratar, enfim, né? Então, bem-vindo, Fernando. Obrigado. A honra é toda minha, Maurício. Para quem for assistir esse episódio agora, é muito legal o que está acontecendo, porque o Maurício aqui, a gente está no mesmo prédio, né? Faz parte desse mesmo contexto aqui organizacional, apesar de trabalhar com a parte de TI, né? Ele já tem uma empresa aí que está há 20 anos no mercado. O legal é o seguinte, que através de algumas conversas, dele participar de alguns eventos, eu consegui mostrar para ele o que é o podcast, né? A importância de ter um podcast nos dias de hoje para qualquer tipo de negócio e para qualquer tipo de pessoa, principalmente. Porque o que acontece, né? Hoje as pessoas, de forma individual, elas querem ter um palco, né? Querem ter um lugar de fala. E o podcast, ele dá isso, sabe? Então, tô muito feliz aqui em estar nesse primeiro episódio. Com certeza, eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Com o tempo, né? Quando a gente começa, existem algumas inseguranças que são normais. Mas o que eu posso te dizer é te dar os parabéns, porque muita gente não tem coragem nem de começar. Então tu já tá fazendo algo que é diferente, tu já tá saindo da manada ali. Cara, tenho certeza que é sucesso, e o sucesso quem vai determinar é tu. Quanto mais tu conversar com pessoas aqui, quanto mais gente tu conhecer, tu vai ver o poder disso na tua vida, cara. Vai te mudar bastante, assim, como pessoa, como pai, como homem, como empresário, tu vai ver que vai fazer diferença, porque não tem nada mais poderoso que conversar e conhecer pessoas novas e aprender coisas novas. Obrigado, Fernando, e vamos agora então, eu vou buscar aí, né, passar para o outro lado, né, eu já tive uma primeira experiência aí como convidado do podcast, Fernando, e é muito interessante essa postura agora que o meu segundo, né, a gente já está invertendo e vai, né, então isso eu acho que é um desafio bem interessante, tá? Fernando, a gente conversou um pouco no nosso episódio ali no Fala Cansado, né, da parte de trajetória, a parte de tecnologia, né, eu sou um filhote aí da tecnologia ali dos tempos modernos, né, eu tô, na verdade, hoje eu tô cambiando um pouco, o meu desafio é a tecnologia digital, né, mas eu, né, como tu comentou, eu já venho há muito tempo no mercado, com empresa, né, mas eu vejo que a tecnologia, ela acaba sendo hoje um democratizador, um transformador na vida das pessoas, né? Então, eu queria que falasse um pouco aí qual o impacto no contato com a tecnologia na tua vida, assim, desde o início. O que você se lembrar, onde é que ela fez a diferença? Enfim, eu queria que tu jogasse a tua conversa um pouco aí para esse lado, né? A parte de tecnologia. Como é que foi o teu contato com tecnologia? Cara, hoje tecnologia tá basicamente em tudo, né? Se for parar pra pensar desde a época do celular lá, que tinha um jogo da cobrinha lá, o Nokia 5120, 5125 lá, e a gente já trabalhava com tecnologia, né? Desde muito novo, e eu vim de uma cidade pequena, chamada Tapes lá, e mesmo assim a gente já tinha acesso, né? Videogame, celulares, aí depois começou a internet. Eu lembro que, por exemplo, tem um jogo lá que é vinculado ao futebol, que é o Elifoot, que na época lá não era todo mundo que tinha computador, daí a gente ia na casa de um amigo que tinha computador para ir jogar. Então a tecnologia ela já entrou cedo na minha vida, assim, por assim dizer. Mas falando dos negócios, ela tá diretamente ligada, né? Principalmente eu que trabalho com mídia social, né? Com a parte de vídeo, principalmente. Não tem como não usufruir de tudo que a tecnologia me traz, né? Então hoje a gente usa todas as redes sociais, a gente usa ferramentas de edição de vídeo, a gente usa tecnologia desses para pagar uma conta, né? Hoje tudo é Pix, por exemplo. Então a tecnologia está presente na vida de todo mundo, né? Eu acho que quando as pessoas entenderem que quem trabalha com tecnologia da informação hoje é quem está detendo o poder das coisas, porque tudo muda através da tecnologia, né? Hoje a gente está tendo a nossa vida e os nossos negócios ditados, né, pela tecnologia. Então, se a gente não se atualizar, né, saber de tudo que tem à nossa disposição, tipo, na minha área, eu tenho que saber que eu posso fazer cortes do podcast através de uma ferramenta com IA, né? Eu tenho que saber que tenho várias formas de gerenciar através de IA. Eu tenho que saber, mas eu não uso, beleza, mas eu tenho que saber que existe, primeiro ponto,
E se eu tiver a oportunidade de utilizar para facilitar o meu trabalho, eu tenho que fazer, entendeu? E puxando nessa linha, né, enfim, da tecnologia, eu, assim como tu, né, eu também corria onde tinha tecnologia, eu era um computador novo, chegava na casa do pai de um amigo, alguma coisa, a gente, né, deixava até de estudar aí para ir atrás, né, para ver aquilo chegando, né, tu comentou em TAPs ali, né, mas tu sabe que hoje em dia, por exemplo, e tu é pai, né, tu sabe que hoje a tecnologia ela já vem desde recém-nascido, né? A pessoa começa a mexer o dedinho, os olhos ali, quando vê já está com, né, com um tablet na mão, com um celular na mão, né? Qual a tua visão disso hoje, né? Qual a tua visão aí dessa hoje da pessoa já nascer nativa, né, no meio digital? Eu passo por isso com os meus filhos, né? Também eu tenho um casal aí de 15 anos e 12 anos, né? E eu vejo, enfim, tal, faz muito parte ali, né, do dia a dia. Meus filhos já posso dizer que nasceram com a tecnologia na mão. Então, qual a tua visão disso, né? Qual o teu sentimento aí disso aí, prós e contras aí dessa, né? Do que tu vai experienciar, né? Já tô botando aí um pouco no que tu vai passar. Cara, nem fala. Eu vou dizer que eu acredito que não só pra tecnologia, mas pra tudo na vida. Pô, se tiver cafezinho eu quero aí, a gente faz durante aqui. Pô, merece. A gente sabe. Merece. O pro Maurício se sentindo que é assim que funciona o negócio durante o convidado, aí a gente faz tudo porque essa dinâmica aqui, daí aproveitando a parte do podcast, pode até aparecer aí, Rony, ó, tecnologia sem café não existe. Olha só. Então assim, fala, Rony. Só dá uma abastecidinha aqui. Muito obrigado, meu diretor. Uma recarga. Daí o que acontece? Voltando nessa parte da tecnologia para as crianças, né? Pra gente que é pai é algo que tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que tudo na vida o lance é da quantidade, né? Se qualquer coisa que a gente fizer em excesso vai nos fazer mal. Qualquer coisa que se fizer em excesso. Até uma atividade física é algo benéfico, se tu fizer em excesso vai causar fadiga e pode causar algum dano no teu músculo. Então na tecnologia não é diferente. Então eu acho que, por exemplo, para quem é pai tem que cuidar tempo de tela, tem que controlar essas coisas. Né, tem que estar supervisionando, né, o que está sendo consumido pelas crianças, né, e vai ser um desafio muito grande. Mas sabe que policiar é difícil, dá trabalho e é um conforto para nós como pais com a criança grudada no eletrônico, né, então é um dilema. E a gente também vive aqui, né, porque hoje a nossa vida, né, o celular, enfim, o notebook quase virou já uma coisa, né, mas o celular ali você consegue operar tudo, né, apesar de eu ser um crítico da produtividade no celular, eu acho que um desktop bem montado, enfim, alguma coisa, nós vamos ver isso, né, boas práticas de TI, equipamentos ao longo aí dos episódios, né, mas eu te jogo uma provocação, né, como é que fica com essa questão também do conforto para nós, né, de tanto de tempo, né, como, né, e dá trabalho policial, te digo isso. Não, eu tenho certeza disso que eu vejo, por exemplo, pra mãe, né? No caso, meus filhos moram com a mãe, né? No teu caso, tu que mora com eles. Mas o que acontece, né? Tu sabe que naquele momento ele vai parar de chorar, vai ficar ali assistindo o desenho, vai ficar ali assistindo. Mas é o que eu digo do tempo. Cara, o que eu preciso fazer enquanto ele tá assistindo o desenho? Eu preciso lavar uma louça. Beleza, lavei a louça. Fiz o café. Ele assistiu o desenho, depois eu vou lá, vou desligar o desenho e vou pegar ele. Beleza, mais tarde eu preciso fazer outra coisa. Beleza, se eu precisar daquele recurso ali... De novo, ele vai ali, mas eu uso e não deixo ele ficar por muito tempo de forma sequencial, pelo menos é assim que eu penso, ficar horas na frente do negócio para não ficar viciado naquilo ali, mas ele entender que é algo que ele tem e até mesmo conforme for crescendo, meio que como ser um prêmio, né? A gente aprendeu muito assim, né? Quando a gente ganha alguma coisa, que a gente tem que merecer aquilo. Então, na minha época, por exemplo, sei lá, tu tem que comer primeiro a comida para depois poder tomar refri. É uma coisa simples, é uma coisa que talvez nem todo mundo passou. Mas aquilo fazia o quê? Eu comer tudo, porque às vezes a criança não quer comer. Então minha mãe usava essa estratégia. Beleza, tu quer tomar um refri? Eu nem hoje em dia eu não quero que meu filho tome refri, mas enfim, quer ganhar algum prêmio com isso, né? Como é que eu posso te levar? Então eu acho que a gente seguir nessa linha aí, pelo menos é a forma que eu penso assim pro meu filho. Daí tem vários desafios, né? E eu acho que nem cabe, mas tem vários desafios, porque no caso, é a mãe que mora com a mãe e tal, então ela tá sobrecarregada e muitas vezes vai usar desse recurso mais vezes, porque ela tem que limpar uma casa, tem que fazer um monte de coisa. Então, são desafios aí que a gente vai jogando conforme a música, né? Vai andando conforme a música e eu acho que... Mas a pauta é muito boa, sabe? Porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, que é mais fácil. Só que, cara, o que é mais fácil? Daí tu pensa assim, até os 7 anos de idade, a criança desenvolve ali praticamente todo o caráter dela, as características. Então eu sigo uma linha pra tudo na minha vida que é guiar os outros pelo exemplo, né?
Então, se eu vou lá, por exemplo, eu fui esse final de semana e tava quase 2 semanas sem ver o meu filho. Tava 11 dias já sem ver ele, eu voltei de Gramado, eu fui direto pra Caruaru, eu fiquei 2 dias lá, eu mal mexi no celular. Eu fiquei lá, eu fico com ele o tempo todo. Então, aproveitar, não, de vez em quando olha pra responder alguma coisa, mas assim, ó, eu tive muito mais tempo com ele do que com o celular quando eu tava lá, entendeu? Eu fui lá pra ficar com ele. Não, e complementando, tá, hoje a idade que estão meus filhos, por exemplo, então o assunto tecnologia, né, ele é uma conexão, né, então a gente pode estar lá no jantar ou totalmente até offline, né, e conversando sobre tecnologia, sobre, né, o que acontece, o jogo tal. Eu sou um cara também, eu sou um aficionado em retro gaming, né, eu gosto muito de jogos antigos, que é o que pegou, né, na minha época, o que ficou na minha memória infantil, né, então é aqueles fliperama, aqueles negócios, tudo, então isso aí é, né, até hoje, né, o meu fascínio e a minha capacidade também de jogar parou nos jogos 16 bits ali com 3 botões, 6 já era complicado, que dirá hoje o que essa turma tem na mão aí hoje para, né, para comandar aí seus games, enfim, telas e coisa tudo. Eu sou um entusiasta, né, eu também, eu frequento já, agora esse ano vai ser o 3º ano que vou frequentar a BGS, que é a Brasil Game Show, né, que fica em São Paulo, né, minha filha que me levou, na verdade, então o presente de aniversário dos meus 2 filhos esse ano vai ser ir na BGS, né, então nós vamos trazer bastante conteúdo de lá, bastante coisa também que é tecnologia pura, é uma feira muito divertida, muito interessante, com cosplay, com, enfim, então vai ter muita coisa legal, né, e de fato hoje a tecnologia me valeu até na época da minha separação como conexão, né, com meus filhos ali para resgatar, enfim, assuntos em comum, né, e tecnologia foi essencial, então é uma coisa muito interessante. Eu acredito que se bem usado, né, a gente consegue ter muitos frutos positivos. Enquanto as pessoas, hoje em dia ninguém se conecta mais porque só fica no celular, as pessoas estão numa roda de mesa e tal. A culpa é do, sei lá, vou usar uma rede que não tem problema falar, do Instagram, exemplo. Eu digo, cara, não é da ferramenta, porque tem pessoas que usam a ferramenta o tempo inteiro para estar gerando conteúdo, ganhando dinheiro, inclusive, com isso, e tem as pessoas que só ficam consumindo. Então, o problema é a ferramenta ou é a atitude das pessoas? Exatamente. É muito mais fácil botar a desculpa que a culpa é da ferramenta, tá? Mas o que tu tá fazendo para melhorar? Quando eu te sugeri o podcast, por exemplo, te inserir nesse mundo, eu falei, cara, olha só, o online é muito legal, daqui a pouco se tem algum retorno e tal, mas o que se constrói no off é muito forte. As relações que são construídas aqui geram negócios, geram amizades, geram parcerias, e eu acho que é sobre isso, assim, sobre a gente sempre, nunca sobre a ferramenta, a tecnologia da informação. Ela é um meio, mas sempre vai ser comandada por nós, pelo homem, né? Exatamente. Homem, mulher, por alguém. Tem uma frase muito interessante que as pessoas dizem, a gente não pode, né, punir o uso pelo abuso, né? Então, tudo que surge de novo, né, tem muitas aplicações por bem, sempre vai ter aplicação por mal, mas aí é a índole da pessoa, é onde ela está inserida, aquilo que vai conduzir, claro, né, ao longo do tempo, isso tem que ser, né, acompanhado, tem que ser mitigado, né, mas não adianta, né, tudo que vem de novo aí, né, o viés das pessoas é que vai dizer para que caminho ou para onde a coisa vai andar, né? Então veio um bordão aqui agora, a gente não pode, mas o filho pode. Sensacional. Não, estamos descobrindo ainda os nossos e é muito interessante. Então, olha só, Viegas, a tecnologia, tá, no passado, né, a pessoa de tecnologia era basicamente um programador, um técnico, enfim, alguma coisa até muito, o cara às vezes fugia, eu não gosto de falar com pessoas, então eu vou falar com a máquina, né, então era uma coisa, tem uma história até muito bacana aí, tá na biografia oficial do Steve Jobs, mas ele na época que trabalhava na Atari, né, na empresa lá dos videogames e coisa, ele era um moleque lá, e ele queria muito ir para a Índia para conhecer os ashrams, enfim, aquela parada toda lá, né? E um dia o chefe dele disse, eu tô com um problema com um cara numas máquinas lá na Alemanha, né? E, cara, eu preciso mandar um cara lá. Cara, eu topo ir, mas eu quero ir para a Índia depois. Aí o cara, tá, vai, te manda. E aí o Steve Jobs foi lá e tal, coisa chegou e, enfim, acho que, né, deve ter resolvido o problema, mas o cara dessa empresa na Alemanha ligou pro dono da Atari e disse, cara, tu me mandou um escrachado aqui, o cara só pensava em ir pra Índia e coisa tudo, aí o dono da Atari disse pro alemão, disse, mas vem cá, ele resolveu ou não resolveu o teu problema? Né? Ele disse, não, cara, resolveu. Né? Então, no passado, a pessoa de tecnologia, cara, se ela conversasse com a máquina, não interessava ao redor, né? Era assim, né? Então, e a tecnologia também era uma coisa muito, muito estressante, né? No sentido, às vezes, do desafio, né? Da pessoa que estava lá no código, enfim, tudo mais.
E hoje a tecnologia, e eu experienciei isso, né? A gente conversou aí no nosso episódio aí do podcast, né, do Fala Cansado, que ela foi libertadora para mim, né? A tecnologia por permitir que eu acessasse remoto um cliente, né, por permitir, enfim, e hoje, né, toda essa parte aí, principalmente no pós-pandemia, a tecnologia foi um instrumento, né, de libertação para muita coisa, né? A gente pode estar em qualquer lugar tocando a maioria das coisas, né? Acho que tirando o trabalho braçal, acho que acabou ela permitindo tudo isso, né? Então a gente vem vivendo um mundo e isso vai, acho que, desenvolver muita coisa. Até empresas que trabalham com carreiras, né? Elas têm um grau ali, um índice para cada profissão, né? Para cada posto é um grau de, como se fosse de liberdade ou de onde ela pudesse, né, ter essa, eu não sei exatamente o termo, mas esse grau de liberdade, poder estar em qualquer lugar, alguma coisa. Eu conheço, tem amigos meus aí que já trabalharam comigo ali no desenvolvimento, por exemplo, que passaram um período correndo o mundo e trabalhando, né, normal, tu não tira férias, né, tudo se misturou, né, parece que as coisas, né, então, convivendo bem nesse ambiente, né, nesse meio, né, isso pode ser, né, mais harmônico ou menos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, falar da tua experiência, né, o que tu sente. Tu é uma pessoa aí que tem ambição, você quer viajar, quer fazer um monte de coisa bacana. Agora, semana passada eu estava fazendo cobertura do Summit em Gramado, né, então a gente quer tudo junto, né, a gente quer tudo junto, a gente quer estar trabalhando, estar produzindo, ser valorizado, né, somando para a vida das pessoas e ao mesmo tempo também, né, não parado num lugar só. Né? Queria que tu falasse um pouquinho aí sobre isso. É exatamente a linha que eu penso e que eu, inclusive, trouxe no Câmera 4, que a gente está se organizando para começar a focar mais nesse lado, que hoje a gente está começando a produzir. Estou produzindo aí meu primeiro curso online, que vai ser com o método POD, que é um método podcaster de elite, né? Que eu vou ensinar tudo que eu aprendi para quem quer fazer um podcast. Então, a gente já está gravando as aulas e vem nesse sentido que eu digo, cara, só a gente com estúdio aqui, beleza e tal, a gente faz trabalhos externos, a gente sempre vai depender de uma limitação física, de agenda. Então, enquanto a gente não tiver inserido no digital com produtos, infoprodutos, né, que são produtos digitais, a gente não vai conseguir escalar o negócio, porque é um negócio que as pessoas acham, que é bobagem, sabe? Eu falo, cara, o negócio é poder estar dormindo e estar entrando dinheiro, né? E só existe essa possibilidade no digital, porque tu vai ter uma plataforma onde vai ter um curso teu, onde as pessoas, eu cansei de comprar curso de madrugada, as pessoas vão estar lá pesquisando coisa e daqui a pouco vão olhar o teu curso, teu conteúdo lá, teu e-book, o que for. Que é uma coroação de um conteúdo, né? De uma busca, né? Enfim, então nada vem do nada. Eu acho que é super. Entendeu? Então a ideia faz sentido. Ficar cada vez mais digital para não ficar só refém tipo, da parte do estúdio, a gente tem que estar se deslocando. Pô, é da hora, a gente ficou uma semana em Gramado lá. O tete-a-tete, ele tem muito valor, sabe? Né? Tem muito valor, mas para algumas coisas, às vezes um faturamento de um trabalho desse, de um job desse, ainda pode ser inferior a simplesmente um curso que tu gravou uma vez, beleza, tu demorou um mês para produzir todo aquele curso, mas daqui a pouco ele tá rodando no automático, tu só tá trabalhando no marketing dele, o tráfego pago, para ir entrando venda dali, entrando grana dali. Então a tecnologia ela tem essa liberdade, o digital traz essa liberdade, né, o mundo digital, e eu acho que o lance é tu conseguir mesclar, né? Eu sou um cara que fala de network, né? Tem o meu método lá, o método SGI, seja genuinamente intencional, e eu sempre tenho intenção nas coisas. Então, por exemplo, eu dou uma palestra onde eu mostro a oportunidade do cara investir para participar do meu podcast, porque ele pode aqui patrocinar o próprio episódio, que é uma baita oportunidade, estar num meio de vinculação onde a tua marca vai aparecer ali. Publicidade, a gente sabe que antigamente era panfleto, essas coisas, e daí tu pensa assim, tu vai aparecer a marca do cara aqui, nesse episódio, e daí daqui a um ano, por exemplo, o Fala Cansado tem 2 anos hoje, daqui a um ano o cara vai estar no Filipod, vai estar no episódio 50, vai estar lá. 50 lá, o cara vai vir, vai voltar, o cara começou a conhecer o podcast, começou a explodir, vai voltar um ano atrás, e a marca dele ainda vai estar ali, e ele investiu uma vez só, e o valor nada absurdo. Então é um baita de um investimento, além dele ter a oportunidade de vir contar a história dele, de gerar cortes. Então eu consigo fazer isso no físico, vendendo um produto que ele é digital, mas também presencial. E dentro do podcast, quando tiver o curso pronto, a todo episódio eu vou vender e-books, vou vender tudo que a gente vai produzir de infoproduto dentro do curso. Assim como eu vou organizar um evento e vai ter possibilidades de
serviços digitais lá, ou mentoria. Então a gente tem que conectar tudo, sabe? Então a tecnologia da informação, ela tá em tudo. Ela tá em tudo. Eu acho que a todo momento a gente tem que entender isso e estudar e principalmente, eu sou um cara que pensa assim, cara, eu não quero saber tudo de tudo. Até que eu sei bastante coisa sobre o que eu preciso saber. Mas eu quero sempre ter gente que saiba mais do que eu sobre alguma coisa que eu não quero fazer. Tipo, quando a gente pensou em câmera 4 aqui, eu não queria ter que comprar todos esses equipamentos aqui. Eu não queria ter que, além de comprar os equipamentos, ter que aprender a operar tudo aquilo ali. Eu não queria fazer isso. Então eu falei, cara, vou me unir com quem sabe, né? E eu vou focar no que eu sou bom. Para o pessoal da antiga do audiovisual. É isso, exatamente, entendeu? E daí no TI tem que ser assim, eu acho, cara, tu tem que saber, mas eu vou lá e vou procurar a Doni lá pra saber como é que ela pode me ajudar. Não vou eu querer ser o cara do TI ou querer achar que eu posso fazer tudo sozinho. Tem algumas coisas que tu consegue fazer hoje no celular. Ah, mas eu mesmo faço. Beleza. Mas tu faz com que nível, com que grau de qualidade, primeiro. Tá aceitável? Beleza, eu faço no nível aceitável. Tá, e o tempo que te demanda isso, tu não poderia estar produzindo algo que te desse mais retorno? Às vezes não é nem mais dinheiro, mais retorno. Por exemplo, eu não poderia estar gravando mais episódios ao invés de editando um vídeo? Se eu poderia, o que é mais importante? Eu gravar um episódio ou editar um vídeo? Aí entra a equipe, entra as parcerias, né? Entra o todo, né? Que a gente não faz nada sozinho, né? A gente, né, não faz nada sozinho. Sabe que a gente está num dilema atualmente na Doni, um dilema positivo. Tá, que eu vejo, eu tenho, por exemplo, uma visão do Marcos, meu sócio sênior, mais, né, que não adianta venda, são pessoas, tu tem que saber a data de aniversário da pessoa, tu tem que estar no tete a tete, tu tem que estar, né, conversando e tal. E eu tenho uma linha, um sócio mais, né, que entrou há menos tempo na empresa, que é o Eduardo, né, que ele tem muito essa linha, não, nós temos que fazer tudo portal, é tudo por trás, é tudo, né, monitoramento e coisa tudo. Então eu me sinto um privilegiado porque hoje eu estou moderando duas coisas muito importantes, né. Não adianta, o que é o digital pro Filipod, pro Fala Cansado, se não tiver isso aqui, né. Eu sou uma pessoa que participei muito de muitos eventos, enfim, fui organizador por algum tempo do Fórum da Liberdade e sempre tem toda a atmosfera do lugar, né, as pessoas que conversam e eventualmente alguém que ganhava um prêmio, alguma coisa, alguém que não pôde vir, ele, né, fazia no telão ali a apresentação e coisa tudo. Então são experiências completamente diferentes, né? Mas hoje, né, esse meio digital, né, da gente poder aproveitar, botar um curso, pegar o nosso know-how, né? Conheci pessoas na tecnologia, molecada, o cara meteu certificação a full aí de Zabbix e coisa, né? Começou a fazer projetos também lá, parou 20 horas aí da vida dele, montou um curso e ali, e tu começa também a ser autoridade, né? Num assunto fazendo bem feito, na verdade até no início, cara, é só fazer melhor que o cara do lado, ou chegar na frente, né? Eu tenho amigos meus, Fernando Urich, por exemplo, pegou toda essa parte de criptomoedas no início lá e foi lá escrever um livro, né, e coisa, né, já tinha, digamos, bagagem, né, para coisa ali e tal, e quando tu vê ali também, tu chegando um pouco na frente, né, também faz a questão da diferenciação. Mas vamos falar um pouquinho agora de podcast, tá? Tu tem aí me estimulado bastante, eu tô, né, sempre fui uma pessoa aí que sempre flertei aí com a ideia, mas jamais me imaginaria, né, e como tu comentou, né, com o Câmera 4, com a estrutura, eu, né, chego aqui já, desde o primeiro episódio, sentado na janelinha, né, com apoio, né, enfim, mostrando os caminhos, né, tentando, estimulando de uma maneira muito bacana, né, e também a tecnologia aqui envolvida. Mas contigo não foi bem assim, né, a tua história com o podcast, ela, nessa tua conexão com o podcast, e tu é o maior arauto aqui hoje, né, de falar dos benefícios e tudo mais, está estimulando e acho que desenvolvendo muito bem o negócio. Então eu queria que tu falasse, Viegas, um pouco aí de como o podcast chegou na tua vida, como é que foi essa tua história, né, fala para o nosso público aí, que eu acho que é uma história muito bacana de tu compartilhar e é sempre legal de ouvir. Cara, isso é muito legal, porque eu sempre gosto de falar, porque o podcast veio depois de uma perda, né, e eu acredito que a gente aprende muito mais na dor do que na conquista, sabe? Então, sem dúvidas. Eu perdi minha mãe e pouco menos de 4 meses depois eu comecei a gravar o podcast, porque neste período de luto ali, de dor, eu tinha que me alimentar de coisas boas, né? Então eu comecei a consumir muito podcast. Eu tava assistindo de 7 horas e meia até 8 horas por dia de podcast. Depois eu comecei a acelerar ali, no 1.5, 1.75 ali, e comecei a consumir essas mesmas horas, só que, por exemplo, em 4 horas e meia, 5 horas.
pra diminuir o tempo, mas era meu estudo. Todo dia eu fazia isso, todo dia. E eu comecei rapidamente a ver que eu já tava com um olhar diferente, assim, eu já conseguia me enxergar ali. E daí quando eu percebi isso, que ficou claro isso pra mim, eu falei, cara, eu posso fazer isso. Como que eu faço pra fazer isso? E daí eu fui pesquisar, aí tem o lance hoje do tráfego pago, e a gente tá sendo monitorado o tempo todo, o pessoal do TI aí, hoje a gente sair, e daí daqui a pouco, né, a mágica do tráfego pago, como eu gosto de dizer, apareceu ali o estúdio pra mim. E daí comecei a ver ali, cliquei, chamei no WhatsApp, pedi foto, perguntei onde é que era, comecei a perguntar sobre valores e tudo mais. Aí a gente começou a conversar e daí marquei uma visita, fui lá, conheci o estúdio ali, cara. Quanto tempo faz isso? Aqui 2 anos e foi dia 29 de março a gente tá em 24 de 22. É muito pouco tempo para quem já é uma autoridade no assunto aí aqui no estado. É muito pouco tempo. É que o diferencial é que vou chegar ali já, mas o diferencial é que tem semanas que eu gravo mais de um, né? Se fosse pela ordem de, tipo, gravar uma por semana, que é o mais normal, assim, eu estaria com bem menos episódios. Teve semanas que eu gravei 3, 4. Essa semana, por exemplo, que a gente tá falando aqui, né, pra quem for assistir depois, enfim, eu gravei 2 em Gramado e vou fazer 2 presenciais. Do Fala Cansado. Mais os que vocês dão apoio, né? Mas, sim, fora isso, fora os clientes do Câmera 4. Então, só de Fala Cansado, já vai ser 4 nessa semana, por exemplo, que vai pro ar. Sensacional. Então, tem semanas que produz muito. E daí, quando eu vi lá, cara, aquele lugar, eu falei, cara, é aqui. E daí, questão de investimento, como pagava estúdio, o que eu podia pagar lá na época, eu falei, eu tinha só a minha agência lá, em 9 Advogado. Eu falei, cara, eu posso pagar um episódio por mês. Na época eu tava pensando em mudar pra São Paulo. Tu mesmo investiu do teu bolso. Eu tirei do meu bolso. E daí eu tava pensando em me mudar pra São Paulo. Pensei, cara, vou no final do ano pra São Paulo, começo a gravar um por mês, eu chego lá com 12 episódios, daqui a pouco eu dou um jeito de tocar isso de lá e tal. É um outro universo. Tava me incomodando muito que eu trabalhava de casa com a agência, no digital, e ninguém entendia. Eu não tinha quem falar sobre as dificuldades que eu tinha, porque as pessoas não entendiam. Tu já tava em Porto Alegre nessa época? Sim, faço a Inove Advogado agora, a gente tá em abril, dia 25 agora vai fechar 4 anos de existência, né, a Inove. E daí eu tava trabalhando com isso, de casa, e tipo, já era desconfortável pra mim, pô, que apoio de redes sociais para escritório de advocacia. Voltado mais pra questão da identidade visual, criação do logotipo e toda a arte ali, desde a arte do cartão de visita, e daí eu atendo o Brasil, na verdade o mundo, né, porque eu tive cliente já em Portugal, no México. Que bacana. E, cara, trabalhando no meu quarto, na época de pijaminha, e eu comecei a ver, cara, olha o poder disso aqui, porque na minha época, o que era? Eu tenho 36 anos hoje, então vamos pegar aí 4 anos atrás, tava com 32, e tinha, de certa forma, ali não chego a dizer uma frustração, mas um sentimento, assim, que, cara, teu amigo virou arquiteto, outro advogado, não sei o que, e eu tava, tipo, trabalhando em call center. E daí eu falei, cara... Bateu um desespero. Eu falei, não chegou um desespero, mas assim, tipo, poxa, né, cara, por que eu sou... Todo mundo, tipo, sempre me fala, cara, tem um cara talentoso e tudo mais, não sei o que. Boa. E daí, só que daí eu comecei a enxergar, daí eu entrei pro digital rapidamente, tipo, sei lá, eu ganhava menos de R$2.000 lá no call center. E daí, no primeiro mês de 9, eu já fiz 2 e pouquinho. E daí no outro mês ali foi tipo, de 2.200, no outro foi 2.500, no outro foi 2.800, depois começou pra 3 e tanto, aí quando eu vi já tava em 4, 5, 6, quando eu vi começou a aumentar, e daí eu, até a minha mãe que tipo, não acreditava como eu fazia tudo no cartão de crédito dela, começou, tá pagando em dia 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, pô. Aí começou a ver, ela começou a acreditar em mim. E eu comecei a ver assim, cara, olha só, os caras se mataram. Ela sempre acreditou em ti, que às vezes tu começou a acreditar aí no potencial. Não, mas ela a mãe se me ajudou nesse sentido, ela desacreditava bastante. Por que tu quer fazer isso? Tu vive uma realidade que não é a tua, e isso me levava, tipo, não, vou te mostrar que eu consigo fazer do meu jeito. Isso sempre foi algo que, dessa forma. Tipo só que, claro, na hora que precisava ajudar, o cartão dela ali, ela me ajudava e tal, entendeu? Ela apoia. Mas ela de fato não acreditava. Depois ela me falou no final, um pouquinho antes de partir, falou isso, assim, tu me mostrou que existe uma outra forma. Eu falei, mas tu sempre me mostrou. Eu falei pra ela, tu era uma empregada doméstica que ganhava R$7.000 por mês. Eu falei pra ela, tu já me mostrava que existia um outro caminho. E daí, voltando pro podcast ali, cara, daí isso foi... Da agência ali eu entendi, cara, eu preciso ter gente pra conversar. Eu queria ir pra São Paulo por causa disso. Gente que esteja entendendo o que é o digital, o que eu vivo. Sim, você queria respirar... Quais são, respirar da mesma coisa. E daí, no podcast, aí eu cheguei pra São Paulo, fiquei 2 semanas lá. Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de... Lá eu fechei
para gravar com a Suelen Ribeiro, que hoje é uma das patrocinadoras do podcast, minha amigona, e ela me apresentou outro cara que tinha um outro evento. E esse evento tinha muita gente daí, através desse evento, me conectei com esse cara, e comecei a ver que aqui no Sul existia um movimento de pessoas que também trabalhavam com digital. Aí, opa, não. E aí eu também vi São Paulo, tipo, eu vi, o que que é? Eu fui lá, eu queria... essa tua etapa em São Paulo. São Paulo não adianta, né? Eu fui lá e queria morar eu fui lá e queria morar na Paulista, né? Eu falei, não, cara, se eu for pra vir pra cá, eu quero morar aqui. Daí eu comecei a ver, cara, mas olha só, se eu com essa minha idade agora, eu for pra lá, eu tiver que passar um trabalho que eu já passei várias vezes, de recomeçar e daí e tal, vai ser muito complicado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ser o cara do podcast no Rio Grande do Sul, quando eu tiver onde eu acho que eu devo estar, um espaço. Aí eu quero começar a abrir portas em São Paulo. Inclusive, eu recebi já convite para ser embaixador de um evento que eu não pude ir esse ano, que caiu bem no dia do aniversário de um aninho do meu filho, que é o Conexão Digital, que é um evento para 3.500 pessoas, é um dos maiores eventos que tem no digital, e acho que ano que vem eu consigo ir. E daí eu voltei, fiz essa conexão, comecei a conhecer gente do digital, e daí eu falei, cara, existe um universo aqui, então eu vou ser o cara que comecei a focar. Então a tecnologia foi importante nesse sentido de o digital, eu comecei a ter acesso a pessoas por este evento, inclusive foi ali que surgiu a oportunidade de eu criar o modelo de patrocínio do episódio. Porque antes, que nem eu falei, eu tirava tudo da Inove e colocava no podcast. Claro, sim. Porque eu queria ver aquilo ali. E daí não, o cara veio palestrar aqui no evento na PUC, ele falou, cara, olha só, eu pesquisei, daí isso que eu achei legal, eu pesquisei os podcasts de Porto Alegre, achei o teu, faz mais sentido, ele falava de oratória e tal, eu falei, cara, teu perfil é ótimo, só que eu não tenho como receber, porque eu já paguei aluguel do podcast, do estúdio essa semana, e pra eu gravar outro dia eu teria que investir, eu vou te ser bem sincero, não tem como investir. Ele falou, tá, quanto que é? Passei o valor e falou, cara, eu invisto. O cara me mandou o Pix, nunca tinha me visto. Mandou o Pix, eu reservei o estúdio e a gente gravou. Eu falei, opa, aqui tem um negócio. Então as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, de como ganhar dinheiro com o podcast, suscitar dinheiro. Tem várias formas de ganhar dinheiro com qualquer negócio, né? O podcast é um deles. E quando tu entende que o podcast não pode ser uma renda principal, mas ele tem que ser um meio para te trazer diversas rendas, aí tu consegue fazer um negócio crescer. No meu caso, meu plano de vida é que o meu podcast, eu quero viver de podcast. Mas para a maioria dos negócios não é isso. O cara tem que usar aquilo como potencializador do negócio. E às vezes não quer dizer que tu vai fechar um negócio aqui na mesa, mas tu tá plantando uma autoridade para todo mundo, claro, de repente, que for pensar em tecnologia. Conteúdo, né? Tá gerando conteúdo de qualidade, troca. Todo mundo que for pensar em tecnologia vai lembrar da Doni, por quê? Porque lá no Filipod, o Maurício Filipon fala sobre isso toda semana. Então, é isso que a gente tem que construir e saber que é um trabalho que tem que ser constante, é um trabalho que tem que ser feito com muita dedicação e com muito cuidado, assim, sabe? Como tudo na vida, né? A gente tem que ter atenção. Valorizar. Quem é que eu vou trazer aqui? É importante essa pessoa? Se a pessoa realmente pode agregar alguma coisa na minha vida e na vida de quem for assistir isso aqui? Se pode, tá tudo certo. Daí o Felipe pode, tudo pode. Perfeito, né? Eu também, né, experimentando aí esse novo veículo, né? Eu, nas minhas andanças por aí, enfim, grupos que eu participei, enfim, tal, de estudos, né, debates, enfim. E um dos métodos de aprendizado, né, então eu também sempre, eu gosto de ler, mas eu não sou um leitor ávido, né, mas um dos métodos de aprendizado é o método socrático, né, então Sócrates, né, era um filósofo, né, grego que as pessoas se queixam muito que ele não deixou um legado escrito, né, por ele, mas ele aprendia muito nas conversas, né, então, né, as pessoas andando, conversando, trocando, é um grande meio de aprendizado, né, então a gente está aqui consumindo agora, né, trocando, né, informações ali que vem de trajetória, de aprendizado, né, de dor, de sucesso, né, enfim, achei muito bacana, eu não conhecia essa tua parte aí de São Paulo também, de tu ir buscar, né, informações, o conteúdo, né, esse teu interesse, essa tua sede, né, gana, né, de aprender sobre podcast, de achar o caminho, né, de ver, e do nada, simplesmente tu gerou do nada, né, no sentido de que não tinha nada, mas tu tinha uma vontade, né, tu tinha ali já uma trajetória vindo bacana, né, mas tu buscando ainda, né, essa questão, onde eu vou me encaixar, né, onde eu vou achar o meu flow, onde eu vou me desenvolver, né. E muito bacana que tu falou da tua mãe, que tu, não sei se tu sabe, mas
tem o Joseph Campbell, tá? Um americano, né? Que ele fez ele que, né, acabou pesquisando várias histórias de heróis e coisas, e ele viu que é tudo um giro só, né? Tu tem lá, e aí ele criou a jornada do herói, né? E isso vale para a pessoa comum. E um dia o Joseph foi convidado para ser orador lá de uma formatura, de uma graduação, e ele diz o seguinte ali na hora, ele diz, olha, se eu puder dar um conselho para vocês, né, o pessoal formando ali, né, não sigam, né, aqueles conselhos que os pais de vocês dizem para você seguir, por um simples motivo, né, os pais buscam para a gente segurança, eles não querem que a gente corra riscos, né, então eles querem lá, né, te dão, né, o que eles podem, né, de meio e coisa, mas o caminho é esse, né, a gente sabe que tem, né, um modelo cartesiano aí que, enfim, que vai dizer, interessa de onde a pessoa vem, mas existe um modelinho ali que funciona, e essa ousadia, né, de um pouco de desafiar isso, né, de tu pegar e dizer, mas peraí, aqui tem um caminho, alguma coisa, né, e eles irem entendendo isso, né, vendo, né, se puder ganhar essa, digamos, essa admiração, né, então isso é uma coisa, é um jogo muito interessante, tem muito carinho envolvido, tem muito risco, que a gente não quer, né, que que a nossa sucessão venha, e a gente sabe, quem arrisca, cara, queima os dedos, né, se estrepa e coisa tudo, pode quebrar, pode isso, pode aquilo, mas não interessa, né, então isso é uma coisa muito bacana de ouvir na tua trajetória, que tu já tu vinha num modelo ali que tem a parte do cartesiano, né, assim como também, poxa, mas peraí, cara, eu não estou satisfeito nisso, tal. Isso é muito bacana, cara. Isso aí é uma coisa que eu admiro muito, é uma coisa que eu pretendo puxar muito aqui nos próximos episódios aí do Filipod, né, que tem a questão da tecnologia, mas essa questão de trajetória, né, tu vê poxa, o que a pessoa passou, né, o que despertou, o que deu o gatilho, e que também ela teve que buscar, que não foi nada fácil, né, então isso, cara, muito interessante. Acho que essa parte aí de poder casar tecnologia, né, com trajetória, com busca, né, hoje eu acho que, por mais que se diga que sempre os tempos são difíceis e as coisas sempre tendem a ficar mais difíceis, mas ao mesmo tempo também abre hoje muita oportunidade bacana aqui para quem olhar para o lado, né, e não interessa a idade, não interessa o ponto, poxa, eu estou aqui com 48 anos iniciando, né, um projeto novo, né, então, né, no meio digital, com uma exposição que eu não estou acostumado, né, mas que ao mesmo tempo ela sempre foi muito atraente, né, eu sempre vi todo mundo fazendo aquela coisa e tal, então, né, isso eu queria colocar também aí que essa oportunidade, esse mexer com isso é muito interessante, muito interessante. Hoje tu tá aí no papel de entrevistador, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Claro. Como é que tá sendo essa experiência, então, de estar aí agora? Porque esse é o desafio, né? Vou dizer o seguinte, encantadora. Encantador, assim, né, por mais que como é que eu posso te dizer, né, ficava visualizando e aí vai chegando perto a data, tá marcado lá quarta-feira, tudo mais, o que eu vou fazer lá, que jeito que eu vou dar, que desculpa que eu vou dar para fugir, né, como é que eu vou fazer, eu disse, não, mas vou seguindo ali e tal, aí cheguei aqui um pouco antes, né, quando estava a caminho aí, o Ronei aí já sentou comigo, aí já puxou um papo, já deu uma intimada até, mas o que tu quer com o podcast, como é que, né, enfim, um monte de coisa bacana, então, e eu comentei, né, eu queria entrar nessa experiência aqui com a mente o mais limpa possível, né, o mais esponja possível, né, porque é tudo novo para mim, né, apesar de eu vir de tecnologia, de eu consumir tecnologia, mas eu, né, venho de uma parte de suporte, uma parte de apoio a toda uma tecnologia de back-end, aquilo que está por baixo, né? Então, a nossa empresa Doni sempre foi responsável por manter, né, o sistema funcionando, né, os sistemas das empresas, enfim, tudo funcionando, as máquinas, né, os dispositivos, seja local, seja nuvem, né? E estar fazendo, né, um podcast, né, uma coisa que envolve toda a parte digital, né? Hoje a gente, né, consegue tendo uma boa estrutura, consegue fazer essa transmissão, né, no caso, então hoje é sim muito mais acessível, porém, né, tem que ter todo um aparato, tem que ter as pessoas que conhecem, então poder trabalhar, para chegar aqui com conteúdo, né, com entrevistado, né, já consumir essa tecnologia, então para mim isso é um luxo, né, porque eu sempre tive acostumado a montar a tecnologia para que os negócios performem,
né? Então tem sido uma experiência muito interessante agora, o pré, né? E esse piloto muito, muito, muito gratificante. Turma, obrigado, tá? Porque de fato poder chegar aí, né? Sentar na janelinha, e poder buscar dar o teu melhor aqui, né, e no caminho, então isso é uma coisa assim, ó, de coração. Tá no front agora. Tá muito legal. Agora tu falou, é legal que vem um filme, assim, quando eu tava falando do podcast lá e voltei como começou. Eu falei, eu ia fazer uma vez por mês só pela questão do investimento. Sim. E daí... Era outra realidade. Eu fiz o primeiro, chamei um amigo meu lá, o Vinícius Rocha, lá de Tapes, que ele era... Olha só a loucura, eu era bem magrinho, tinha banda, andava de skate e tal, e ele era bem gordinho. E daí agora ele é advogado e ele é dono de uma academia lá, todo saradão lá e tal. E daí eu falei, cara, eu tenho uma agência de advogado, tá, meu primeiro episódio, o cara é da minha infância, o cara é empreendedor com academia numa cidade pequena e é advogado, então, tipo, faz todo sentido. Chamei ele prontamente veio pra gravar o primeiro e brilhou o olho. E daí aquele negócio que eu ia fazer com a do investimento uma vez por mês, eu falei, cheguei pro estúdio, cara, vamos renegociar o contrato, eu quero gravar toda semana. E eu não tinha nem a grana. E eu falei, cara, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E daí acionei uma pessoa, o cara do mercadinho lá de baixo, falei, cara, que tá, não sei o que, tô começando um podcast. Comecei a acionar alguns contatos, assim, falei, cara, se eu não conseguir de alguém, eu vou vender mais na Inove e tal, eu vou fazer acontecer. Então, esse sentimento que tá sendo agora, eu sei bem como é que foi no meu primeiro episódio, foi isso, cara, brilhou o olho, eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui toda hora, porque é muito diferente, é algo que a gente não tem noção, porque tu tem a oportunidade aqui de falar coisas que tu não tem a oportunidade de falar sempre. Tu vai vir, tipo, a gente tá conversando hoje, a gente ainda casualmente tá no mesmo espaço e tal, mas os próximos convidados, eles vão se deslocar, vão se preparar, vão se arrumar pra vir aqui falar contigo, e vai ter aquela 1 hora de conversa ali, que ela vai ser única, que no outro dia vocês não vão se ver de novo e falar sobre aquilo, vocês não vão, na outra semana talvez não, talvez no outro mês não, então assim, é um negócio muito... muito mágico, eu sei bem o que você está sentindo, inclusive esse método foi desenvolvido através disso, e uma das coisas, aproveitando que tu falou da questão da estrutura, que eu vou bater bastante lá, que é a minha forma de pensar, cara, tem como fazer podcast até no celular, só que o que eu botei na minha cabeça, porque as referências que eu tive lá foi o Flow, o Podpah, as estruturas do cara, eu falei, cara, eu quero começar num nível assim já, eu já quero começar como o negócio vai ser, e eu não vou baixar, então eu sempre optei por gravar em estúdio. Eu acho que eu pensei, cara, olha só, chegar com toda essa estrutura... Eu acho que é um evento que merece uma liturgia, ele merece um cuidado, eu tô contigo. E daí assim, cara, os caras, mas o investimento... Cara, você não pode gravar toda semana, grava a cada 15 dias, você não pode gravar a cada 15 dias, grava uma vez por mês, mas se tu gravar uma vez por mês e ficar 30 dias trabalhando corte, tu vai conseguir ter algum retorno. É melhor do que tu não trabalhar, não fazer. E hoje nós, o indivíduo, na sua individualidade, é a maior potência que existe para qualquer negócio. Então, assim, a Doni não existe sem as pessoas que estão à frente da Doni. Então, eu entendo o cara que quer mais, né, ficar mais no back, ficar mais por trás. Mas se não tiver alguém à frente que a pessoa, quando contrate aquilo, entenda que aquela pessoa significa toda a história da empresa, as coisas não acontecem. O aculturamento, né? Então a cultura tem que ser forte. Vai ter pessoas que vão se alocar mais para cá, mais para lá, mais expostas, menos expostas, mas né, até como líder, né, que eu vejo muito é a questão do aculturamento, né? Tu tem que dar uma cultura, um caminho, ok, vão ter competências diferentes e elas vão ter que coexistir. Então é um desafio saudável, né? A gente poder pensar nisso aí, né? E indo para a parte dos podcasts, né? Por mais que, né, o podcast ele é para ser uma, né? Quem vai consumir o podcast quer ver a pessoa ali descontraída, enfim, ver uma conversa, né, bacana, e a própria, digamos ali, o próprio podcast ele não tem muito roteiro, muita coisa, ele é justamente para a pessoa estar ali, né, de uma forma mais descontraída, mas também não é uma conversa de bar. Né, ele tem que ter uma liturgia, ele tem que ter lá o equipamento, tem o pessoal que está gravando, né, tem uma conduta, né, tem várias questões ali para cuidar, até para manter a atenção, né, do público, né, que são cuidados que certamente o Viegas aí tá preparando aí nesse material aí, que eu não tive acesso ainda, né, então os meus erros aqui são todas, né, digamos, responsabilidades minhas hoje, mas estou muito interessado em conhecer o material, em, né, fazendo essa primeira experiência agora,
né, consumir mais, né? Estou muito mais ávido agora por entender, né, cada vez mais como funciona, né? Inclusive a ideia é tu estar dentro desse material, porque não só tu, tem outras pessoas aqui que são clientes, que a gente está gravando, que a ideia é que aplicando essas coisas, por exemplo, né, de pegar pela mão, assim, essa assessoria, que eu falei, depois a gente vai fazer uma análise do episódio e, tipo, nunca tem nada que não foi bom. Tudo que a gente entregou aqui hoje é o melhor que a gente tinha para esse momento. Então, foi ótimo o episódio já. Isso é uma coisa que tem que estar na tua cabeça. Tu não pode olhar... Não, eu já vi várias joias aqui, né? Várias, não, muitas passagens legais que antes de começar eu não sabia que ia ter. Sabe? E a dica, assim, depois quando tu assistir, provavelmente tu vai ser crítico. É uma coisa que já não é de mim. Eu costumo nem assistir muito, assim, até sendo sincero. Eu tô pensando em ir por essa linha. Tá feito, tava lindo, e como é que vai ser o próximo? Só que daí, essa é a dica, caso tu vá se assistir, nunca fica com esse olhar crítico, tipo assim, isso não foi bom, não. Isso foi legal, mas eu poderia ter feito melhor. Então, nesse caminho, eu perguntei tal coisa, quem sabe eu poderia ter levado pra cá. E te gratifica porque foi lá e fez. Foi lá e fez, porque a gente, cara, é muito fácil ter pessoas sentadas que não estão fazendo nada e que vão ficar criticando, dando opinião. Maurício, mas tu podia ter feito, quantos podcasts tu já fez? Pergunta pro cara, mas quantos podcasts tu já fez? Eu hoje com 125 episódios no ar, é difícil ter alguém que vai me questionar alguma coisa, entendeu? E se falar, eu não vou largar essa cartada, assim, né, esse carteiraço, por assim dizer, mas eu sei no meu consciente, tipo assim, cara, beleza, ok, tá bom, eu escuto e descarto da minha mente. Sabe, mas assim... Pode vir alguma coisa também ali, mas, cara, sempre beleza. Mas daí, assim, nesse método, o que vai estar? Tipo assim, vou mostrar, por exemplo, quero inclusive que quando chegar nesse nível da gravação do curso, que tem depoimentos lá do Maurício dizendo como que essa assessoria fez diferença na construção do podcast dele. Entendeu? O que ajudou. Então, isso já tá dentro do plano. Agora a gente tá gravando as aulas iniciais ali, onde eu tô contando coisas que eu falei aqui, de como eu me organizei para fazer as coisas, como eu pensei. Por exemplo, a única coisa que eu tinha certeza, eu falei, cara, eu sei sobre o que eu vou falar. Aí, sabendo disso, eu fiz uma lista de quem que eu vou falar, comecei a acionar essas pessoas. Depois que algumas pessoas mostraram interesse, eu falei, então existe um interesse. Aí eu fui atrás de estúdio e por aí vai, entendeu? Esse é o início, isso tá no curso. Exatamente, eu já tive uma dupla em um momento, e depois deixou de existir. Então, foi um desafio pra gente também, quando começar a fazer as coisas de forma sólida. Desafios reais que aconteceram comigo, eu tô deixando ali de forma bem simples e direta, assim como eu tô falando aqui, porque eu acredito que é assim que as pessoas aprendem. Para mim, hoje a gente tem um cliente aqui, não sei se a gente já te comentou, que é o pessoal do estacionamento da Indigo, que é uma rede de estacionamento gigante aí, e eles gravam e colocam numa plataforma interna da empresa, não tá no YouTube. Sim, então, o marketing deles. Olha o poder que tem um podcast. Sim. Hoje ele é ferramenta de ensino para as empresas, por quê? Porque através dessa tecnologia, através desse meio, é muito mais fácil das pessoas aprenderem do que eles colocarem lá alguém falando. Ou só um vídeo com alguma explicativo sobre alguma coisa. As pessoas se interessam muito mais em ver essa troca verdadeira, genuína, entendeu? Então, assim, o podcast pra mim hoje ele é transformador, ele vem transformando a minha vida e eu acredito que ele transforma a vida de muitas pessoas. E eu acho que é um negócio que eu desejo aí, vida longa ao Filipoide, e pode contar com a gente aí do Câmera 4 também, que a gente já falou no decorrer, né, mas o Câmera 4 ele tá aí para todo mundo que, principalmente de Porto Alegre, região aí, precisa, né, de uma estrutura, tem esse sonho, assim como o Felipe, que nem era um sonho, né, eu plantei a sementinha nele ali, mas o mais legal é isso, que as pessoas... Por que eu faço isso? Porque as pessoas eu tenho um material lá que tu falou de questão de venda, que eu acho que tu acompanhou lá, que é o CNV, que fala sobre venda, conexão, network e vendas, que eu digo assim, tem duas formas de tu vender, tá? Tu tem uma necessidade, tem algo que tu precisa. Eu preciso que tu instale um software para mim. Essa é uma necessidade. E daí, a outra, é eu te mostrar o que tu nem sabe que tu precisa. Além de instalar esse software aqui, eu vejo que tu precisa mudar aquilo ali, claro, aquilo ali. Então, quando tu mostra algo que a pessoa nem sabe que ela precisa, só que daí tu consegue mostrar de forma clara que ela realmente precisa daquilo, porque aquilo pode gerar isso, a gente começa a transformar o mundo. Então, esse é o nosso papel aqui. Eu acredito que se eu não tivesse aqui para isso, não faria muito sentido eu estar aqui, sabe, nesse plano. Então eu acho que é isso, a gente tá
para multiplicar o conhecimento. Eu sempre tenho esse negócio de primeiro eu agrego para depois voltar para mim as coisas e vem funcionando demais, assim, porque o retorno que a gente tem, e as pessoas pensam muito na grana, e óbvio que é importante ganhar dinheiro, a gente faz dinheiro de várias formas, só que às vezes o retorno é, por exemplo, tu ter um acesso de tu chamar um cara para palestrar para ti, um espaço que nem ontem de 20 pessoas, chamei o Márcio Schneider, que é um cara que já organizou um evento com o Thiago Brunet, para 1.800 pessoas no FENAC, eu chamar o cara e falar, cara, é para 20 pessoas aqui e ele vir, sabe? E dele vir, ele ter retorno, que ele lançou um livro e saiu de lá sem nenhum livro na mão, porque vendeu todos. Mesmo num público de 20 pessoas só. Então, só que eu ter a moral de chamar e o cara, pô, é comigo? Eu sei porque, tipo, pessoas me pediram acesso a ele e ele passou pro assessor, ele só, cara, ó, cobra palestra e tal. Então, essas coisas se constroem e o podcast ajuda muito nisso. Perfeito. Então, acho que vamos encaminhando aqui pro encerramento aqui do nosso primeiro episódio. Tá? A minha irmã, uma vez, há muito tempo atrás, me falou uma frase ali, quando ela estava na faculdade ainda de medicina, que era, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E estamos aqui com o Fernando Viegas, né, que do Fala Cansado, então ele faz e agora ensina também, né? Então eu acho que esse é o grande casamento, né? Você tá lá botando a cara, né, mostrando, buscando o teu público, buscando, né, engajamento, seguidores e tudo mais, e ao mesmo tempo ainda fornecendo o espaço, né, e o know-how, né, Então, cara, parabéns, tá? Muito, muito obrigado, não por ter só aceito o convite, mas por estar proporcionando, né, esse momento, esse episódio aqui, né, que com certeza nós faremos vários aí ao longo do caminho. Amém. Né? Então, muito obrigado, pessoal, sensacional, tá? E vamos em frente, vamos pro próximo. Valeu, obrigadão. Valeu, Fernando, obrigado.